Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que esteja tudo certo. No vídeo de hoje eu trago para vocês uma resenha dessa base aqui, que é a base da Mary Kay at Play, que foi lançada aí mais ou menos no final do ano passado. Eu comprei ela no início desse ano, em janeiro, e desde então venho testando-a, e hoje eu trago para vocês qual foi a minha experiência de uso, quais os pontos positivos e negativos dessa base, tá? Espero que vocês gostem. Eu sei que eu tô devendo vídeos aqui no canal, sei muito bem, mas para quem acompanhou os meus vídeos anteriores, viram que eu estava com alguns probleminhas aí na pele, minha pele estava muito irritada, muito ressecada, então eu preferi realmente dar uma pausa para cuidar melhor da minha pele, porque isso é o mais importante, a gente cuidar da nossa pele para que ela esteja bem, para que ela esteja saudável, tá? Então eu preferi dar essa pausa, cuidar, e agora que ela já meio que ficou um pouco melhor, eu tô voltando aí com o vídeo para vocês. E espero realmente que vocês gostem, que vocês se inscrevam no canal para me ajudar, que vocês deixem o seu like. Então a base vem nessa bisnaguinha, que é uma bisnaga, que é um tipo de embalagem comum hoje em dia aí dentre as bases, tá? Ela tem algo bem legal, é que ela tem uma parte que é transparente, então dá para você ver mais ou menos qual a tonalidade da base, quais são as tonalidades disponíveis, tá? Ela é vendida em 6 tonalidades, o que eu acho pouco. Deveria vir aí com muito mais tonalidades. Então aqui eu escolhi foi a Medium to Deep. Desculpa pelo meu inglês, na verdade eu nem falo inglês, então me perdoem aí desde já, tá? Essa tonalidade, ela fica um pouquinho mais escura que meu tom de pele, mas eu escolhi ela porque a anterior a essa, que era a Medium, eu achei ela bastante amarelada, até puxada um pouquinho pro alaranjado. Então eu fiquei com medo de ela oxidar na minha pele e ficar realmente bastante alaranjada. Mas como nesse momento eu estou um pouquinho mais bronzeada, essa base tem servido bastante aí pra mim, tem se adequado melhor ao meu tom de pele. Ela tem um fundo, um subtom amarelinho. Ela é uma base líquida, ela é de consistência um pouco mais fluida, tá? Então, ó, é uma base que ela vai escorrendo quando você pinga ela, né, no rosto ou na mão. Então eu gosto desse tipo de base porque ela deixa realmente um acabamento mais natural, ela fica mais fina na pele. Então para quem gosta de um acabamento mais natural, essa base é bastante indicada, tá? A empresa promete que com essa base é possível controlar o excesso de brilho por até 8 horas, que é possível a construção de camadas de acordo com a sua necessidade, que ela é livre de fragrâncias e de óleo e que ainda ela é não comedogênica, tá? Além de que ela é indicada para todos os tipos de pele. Ela é vendida por um preço de R$ 49,90, que eu achei um preço relativamente salgado, tá? Mas que vocês vão ver aí no decorrer da resenha se esse preço vale ou não. Fiquem aí agora com a resenha da base. Bom, já limpei minha pele, já passei o hidratante, porque eu acho mancada você querer que uma base fique boa na sua pele se você não cuida dela, se você não hidrata ela adequadamente. Esse é um passo muito importante para o resultado final da maquiagem. Se você cuida da sua pele, se você hidrata adequadamente com os produtos específicos para cada tipo de pele, você vai ver que essa base vai durar mais, que ela vai ficar mais bonita, porque isso vai evitar com que ela craquele com facilidade ou que ela marque em excesso seus poros e suas linhas de expressão. Então cuide bastante da sua pele, que você vai ver que o resultado final da maquiagem vai ficar muito melhor, muito mais bonito, tá? Então, desse lado eu vou aplicar a base com pincel kabuki e desse lado com uma esponjinha pra gente ver aí se tem alguma diferença de acabamento, de cobertura, tá? Então, desse lado eu vou aplicar primeiro com esse pincel kabuki aqui da Macrylan, tá? Essa base, ela é bem líquida, então é o tipo de base que eu gosto, porque ela deixa um acabamento mais natural, ela fica mais fina na pele, tá? Então, como eu falei pra vocês, a minha tonalidade que eu escolhi é a Medium to Deep, tá? Quando você abre, ela faz um pouquinho de sujeirinha. Geralmente esses tipos de base mais líquidos que vêm em bisnaguinha, elas fazem realmente um pouquinho mais de sujeira. O fundo de cor dessa base, o subtom dela é amarelado, eu acho que ela tem até um pouquinho de cinza ali no meio, mas que não me incomoda tanto, tá? Eu consigo corrigir isso bem com pó. Então, olha, ela é bem fluida, líquida, se não tanto como algumas que a gente tem por aí, algumas super fluidas. Coloquei aqui um pouquinho no pincel kabuki e vou aplicar desse lado. Ela espalha com muita facilidade, tá? Ela não seca tão rapidamente como algumas bases mate. Isso é um ponto positivo porque você consegue trabalhar com ela
com bastante tranquilidade, você não precisa correr para aplicá-la. Aquele pouquinho que eu coloquei, ele espalhou, como vocês podem ver, deu aqui quase para a metade inteira do rosto. Então é uma base que rende, você consegue esticar ela bastante. Acho que aí no vídeo vai parecer que ela tá um pouquinho mais clara que minha pele, mas isso é normal por conta da iluminação. Vou colocar mais um pouquinho aqui, tá? Terminar a metade do rosto. Aqui, ó. Mais um pouco. Como vocês podem ver, ela tem uma cobertura média, é uma cobertura que me agrada, tá? Na verdade, esse tipo de cobertura com pincel kabuki, eu gosto mais pra noite, pra uma festa, alguma coisa assim, algum evento. Apesar de eu não participar assim de muitos eventos, ou de quase nenhum evento. Então é bom mais para eventos noturnos. No meu caso, né, no meu dia a dia eu costumo utilizar uma camada mais fina. Então aí, ó, como vocês podem ver, uma cobertura média, não é uma cobertura que vai realmente cobrir totalmente as suas imperfeições, mas eu acho que é uma cobertura bem bonita, bem na medida certa, que deixa ainda um pouquinho aparente ali o fundo da sua pele, algumas imperfeições, que eu gosto desse tipo de acabamento. Eu acho muito legal aí pro dia a dia, até pra noite. Mas uma coisa que me chamou a atenção logo de cara nessa base foi o acabamento dela. Ela realmente deixa um acabamento muito bonito, ela não destaca os poros, linhas de expressão, tá? Ela realmente dá até, eu acho que ela dá até uma disfarçada assim de leve nos poros. Ela fica bem sequinha, tá? Mas ela não perde totalmente o viço, deixa ali um pouquinho de viço, como vocês podem ver. Ela não fica totalmente fosca, mas eu sinto ela bem sequinha na minha pele. Eu acho que em peles de normal a seca, não indicaria muito essa base, por ela ser um pouquinho mais sequinha, eu acho que vai craquelar com muito mais facilidade, a não ser que você realmente faça uma hidratação muito pesada, mas eu indico você mesmo estar procurando um tipo de produto mais adequado para sua pele. Apesar de a marca dizer que ela é indicada para todos os tipos de pele, eu não concordo. Eu acho que ela é indicada mais para peles de mista a oleosa, deve ficar aí bem legal. Agora eu vou pro outro lado aplicar com a esponjinha pra gente ver como é que ela fica aí com a esponjinha. Então vou aplicar mais ou menos aqui a mesma quantidade na esponjinha. A espalhabilidade dessa base é bem fácil, tanto com a esponjinha quanto com o pincel. Ela espalha realmente com muita facilidade, ela adere muito bem na pele. Então você não precisa ficar polindo muito ela, para ela aderir bem à pele, para ela ficar bonita. Então essa base é muito legal aí pro dia a dia, quando você está com pressa, você quer espalhar ela assim, com facilidade, rápido, você consegue até espalhá-la com seus dedos mesmo. Ela vai ficar boa mesmo assim. Apliquei a base já dos dois lados e, como era de se esperar, o lado que eu apliquei com a esponjinha ela ficou com uma cobertura mais leve do que a do pincel. Isso é muito comum, a esponjinha suga um pouquinho mais de produto e até a quantidade de base, por ela ser mais líquida, mais fluida, você precisa estar utilizando um pouquinho mais na aplicação com a esponja, porque ela tende a sugar um pouquinho mais o produto. Então é importante que sua esponjinha esteja adequadamente úmida para ela não sugar tanto assim. A minha esponjinha está seca. Confesso a vocês que eu prefiro aplicar as bases com a esponjinha seca do que com a esponjinha úmida, mas se você quiser economizar um pouquinho mais de produto, você prefiro utilizar ela úmida, que aí você não vai ter tanto desperdício assim em comparação com a aplicação com o pincel, tá? Então, desse lado que eu apliquei com a esponjinha, eu consigo ver mais minha pele ao fundo, consigo ver mais as imperfeições,
do que aqui com pincel. Então aí vai do gosto de cada um. Se você quiser uma cobertura maior e menos desperdícios de produto, aplique com pincel. Se você quiser uma cobertura mais leve, mas sabendo que você vai utilizar um pouquinho mais de produto, você prefere a aplicação com a esponjinha. Mas você pode aplicar, ter uma cobertura bem leve também com pincel, se você aplicar menos produto e ir arrastando ela, esfumando ela mais, aí você vai ter uma cobertura mais leve. Então isso é possível porque, como eu já falei, essa base é muito fácil de espalhar e ela estica muito bem na pele, assim, com muita facilidade. Então você realmente pode construir o tipo de cobertura que você deseja. E é o que a marca promete, né? Que você consiga construir a cobertura ali que você deseja. Eu considero essa cobertura média, mas ela pode chegar aí a uma média alta se você for construindo aí a cobertura. Vou aplicar mais um pouco para vocês verem como ela realmente permite a construção de cobertura, tá? Vou colocar mais um pouco aqui no pincel e vou aplicar aqui nessa metade do rosto. Ó, essa base ela dá um pouco de, ela dá uma leve oxidada, assim, não muito, mas ela oxida sim depois que ela seca. Dá pra ver aqui nitidamente, tá? Que um lado tá mais claro que o outro. Como vocês podem perceber, dá pra ver bastante essa questão da oxidação entre um lado e outro depois que ela seca. Ela fica um pouquinho mais adaptada ao tom da pele, um pouquinho mais escura, tá? Mas claro que se você comprar, por exemplo, um tom mais escuro que a sua pele, ela não vai clarear não. Ela só se adapta um pouquinho melhor à pele se você comprar um tomzinho um pouquinho mais claro. E aí ela vai, quando ela for secando, ela vai se adaptando, vai oxidando, se aproximando mais ao seu tom de pele. Então, a base realmente constrói camadas, ela não arranca a camada que está por baixo, não deixa buracos, ela ainda fica, mesmo com uma camada mais grossa, ela ainda fica bonita na pele, não destaca tanto os poros. Claro que quando a gente vai, quanto mais camadas de produto a gente for colocando em cima do outro, mais a gente vai tendo uma perda aí na qualidade do acabamento, cada vez mais vai marcando poros, linhas de expressão, por conta da espessura do produto que tem ali um sobre o outro. Mas com essa base não, a gente ainda consegue ter um resultado bem legal, mesmo aí com duas camadas. Ela realmente construiu aí, virou uma camada, para mim, na minha opinião, uma camada aí de média a alta para minha necessidade da minha pele. Como vocês podem ver que principalmente a área da minha olheira, ela tá mais coberta desse lado do que desse lado, tá? Então realmente ela permite a construção tanto com pincel, agora vamos ver com a esponjinha, que também ela permite essa construção de maneira eficaz. Como vocês podem ver, com a esponjinha também ela consegue construir uma camada muito bonita, fica muito legal, sem falhas, não arrancou a base a base que já estava ao fundo, e a pele continuou bonita. Eu acho que até que com a esponjinha a pele fica um pouquinho mais bonita do que com o pincel. Eu acho que os poros ficam um pouquinho mais disfarçados com a aplicação com a esponjinha, até porque ela aplica menos produto, deixa uma camada mais fina, né, do que com o pincel. Mas aí vai do gosto de cada um, da necessidade de cada um, ok? Aqui, como vocês podem ver, na área das olheiras desse lado, ela realmente tem uma cobertura menor quando aplicada com a esponja do que quando aplicada com pincel, mas ambas para mim são bem satisfatórias. Eu até prefiro o lado aplicado com a esponjinha mesmo, tá? Então a base já está sequinha. Vamos ver agora a questão de transferência, se ela transfere ou não. Então aqui eu tenho um papelzinho branco, tá limpo, completamente limpo. E eu vou pressionar aqui desse lado, que é o lado que está mais sequinho. E aí, ó, ela transfere muito pouco, muito pouquinho mesmo. Apesar de eu estar com duas camadas dela,
ela tá transferindo muito pouco. Com uma camada só ela não transfere praticamente nada. Então assim, isso foi algo que me deixou bastante satisfeito também com essa base. Ó, agora ela transferiu um pouquinho mais, o que é normal, principalmente ali na área do nariz e da testa, né, que costuma transferir um pouquinho mais. Agora vamos ver do outro lado, que a gente aplicou com a esponjinha. Também transferiu pouco, eu considero isso daqui pouco, principalmente, como eu já falei pra vocês, principalmente porque eu fiz 2 camadas dessa base. Aqui na testa, tá? Transferiu aí só um pouquinho também. Com uma camada dessa base, a gente consegue uma transferência quase zero. Super positiva essa questão de transferência da base, ela realmente transfere muito pouco, ela adere muito bem na pele, então isso me deixou assim muito feliz, tá? Então fiquem agora com o teste do flash, que como dá pra vocês verem aí, a base estoura sim no flash, principalmente no flash do celular, que estoura aí a maioria das maquiagens, né? Então eu, na verdade, não faz muita diferença pra mim, porque eu não utilizo flash, principalmente do celular, em ocasião alguma. Eu evito ao máximo tirar fotos com flash, então pra mim não faz tanta diferença. Mas pra quem gosta, quem utiliza aí cotidianamente ou algumas vezes gosta de tirar foto com flash, é bom tomar um cuidado aí quando estiver utilizando essa base, tá? Então, a marca promete que a base é livre de óleos e fragrâncias. Realmente a base não é oleosa, mas quanto a ser livre de fragrância, eu não concordo, porque ela tem um cheiro relativamente forte, que até quando você aplica ela, você ainda continua sentindo esse cheiro aí por algum tempo. Na verdade, eu digo até algumas horinhas você consegue sentir o cheirinho da base, então ela realmente não é livre de fragrâncias. Quem se incomoda aí com cheiro um pouquinho forte, ou que tem um pouco mais de alergia, que nem eu, aí deve se incomodar um pouquinho aí com essa base nesse quesito, tá? Mas o cheirinho não é ruim, é um cheirinho até bom, porém é um pouquinho forte demais, tá? Então agora vamos ver se essa base ela é resistente ou não à água. A marca não promete ser à prova d'água, resistente à água, ela não faz nenhuma menção a isso, mas é sempre bom a gente estar testando para ver se, assim, com o mínimo de pingo, a base ela não vai virar aí uma tinta guache, que ninguém quer, na verdade. Aí você suar um pouquinho e a base já sair derretendo inteira na sua pele, tá? Então vou pegar aqui uma água que está aqui dentro desse recipiente e vamos ver como é que ela se comporta nessa questão. Bom, coloquei bastante água, como vocês podem ver aí. Assim, a base não está esbranquiçada, ela não está se misturando com a água. Eu vejo que ela está no lugar, ela não está riscando, não está deixando rastros pela pele, tá? Então vou colocar mais um pouquinho só para a gente ter certeza. Então, ó, a base está super no lugar, não está se misturando realmente com a água. Então isso é um ponto realmente super positivo, ela aguenta bastante. Eu já tinha testado ela no sol, na quentura aqui da minha cidade, que realmente faz muito calor, é úmido, e realmente ela não me decepcionou. Vou enxugar aqui pra gente ver. E aí, ó, como vocês podem observar, continua transferindo muito pouco, mesmo com água. Ela não sai, não arranca pedaço, não deixa buraco. A partir do momento que você seca, ela praticamente volta aí ao estado inicial de como ela estava. Tá? Ó, transfere um pouquinho sim, mas não é muito, considerando o tanto que a gente molhou o rosto. Então se você tomar uma chuvinha ou se você suar um pouquinho, a base não vai sair. Só você enxugar com um lencinho e continuar o seu dia normal, que vai estar tudo certo. Aqui, ó. Apenas aqui nessa pontinha do nariz eu acho que saía um pouco mais da base, mas mesmo assim
Vendo aqui, ainda continua super ok, super bonita. Dava só pra dar um retoquezinho e continuar a vida normal, tá? O importante é que ela não virou uma tinta guache, não saiu derretendo aí junto com a água. Isso que é o mais importante pra gente. Vocês fiquem aí agora com o teste de durabilidade. Eu permaneci com ela no rosto por um pouco mais de 4 horas sem utilizar pó, só passei um pouquinho de contorno para não ficar com uma cara tão fantasminha assim. Então foi a primeira vez que eu testei ela sem o uso do pó, até porque aqui na minha região é impossível você não selar adequadamente muito bem essa maquiagem, senão ela não vai durar nada. Então foi a primeira vez, eu fiquei até surpreso, porque a base realmente não ficou muito bonita ao final dessas 4 horas. A marca promete controlar o excesso de oleosidade e de brilho na pele, mas como vocês podem observar, aí depois de 4 horas, ela ficou realmente brilhando bastante e ela saiu bem em áreas como o nariz ali, um pouquinho ao redor da boca. Ela ficou um pouquinho, deu para perceber que a cobertura foi se perdendo, que minha pele foi ficando mais visível, tá? Então ela acabou acumulando um pouquinho nos poros, um pouquinho nas linhas de expressão. Então é importante que você sele adequadamente aí a sua base, mesmo ela sendo sequinha, sendo mate. Se você mora numa região que faz bastante calor, como a minha, é sempre bom que você sele adequadamente, senão realmente a durabilidade ela acaba sendo bem baixa. Então pessoal, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam ver aí, essa é uma base excelente para o dia a dia, ou até para a noite também, dependendo do tipo de cobertura que você construir. É uma base confortável, apesar do preço de R$ 49,90 ser um pouquinho salgado na minha opinião, eu acho que é uma base realmente que tem qualidade e que vale o preço aí que ela pede. Então se você tiver a oportunidade de testá-la, teste, que eu acho que você vai gostar, tá? Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, vai ficar aí pra você, me sigam lá, dê um like aí no vídeo se você gostou, se inscreva no meu canal pra ajudar e até a próxima. Beijo, tchau!